Existe um momento no Evangelho onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira. Já estou prevendo protestantes falando assim: não, Vinícius, mas isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa óbvia. Ele é o pai da mentira, ele inventou o pecado, papapá. Eu já entendi porque eu me baseio na livre interpretação das Escrituras e a minha interpretação é: cala a boca, cara. Aqui não é seu pastor, aqui é conversa séria, tá? E eu não vou falar bonitinho, não. Sai daqui, tá? Aqui é conversa séria. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira, ele está se referindo a uma escala cósmica. Que esse espírito imundo, ele é tão trapaceiro, tão manipulador, tão charlatão, tão ardiloso, que ele é capaz de falsificar a realidade inteira. Posso dar inúmeros exemplos. Vamos começar, por exemplo, explicando o que significa um treco chamado sofisma, que é a pior armadilha intelectual. Sim, intelectual. Por quê? Porque o espírito, ele é feito de inteligência e vontade. Sim, o diabo, ele é feito disso, inteligência e vontade. É um espírito imaterial, né, que age também em nossas faculdades imateriais indiretamente. Por quê? Porque Deus não pode... Ele não pode forçar a gente a pecar nem nada, né? Então, é por isso que vem as tentações, né? Tipo assim, ele age na nossa inteligência. Por quê? Porque nós também temos inteligência e vontade, que são fatores imateriais, né? Eu já expliquei isso em um vídeo em que eu detonei os ateus e tá lá, tá? Deixa eu não perder tempo. E aí, cara, esse espírito, ele usa de uma coisa que, assim... Por que é terrível o que ele faz? Porque ele não precisa necessariamente te dar uma doutrina. Você sabe que, por exemplo, quando o cara vai formar bandido, né? Tipo assim, um comunista, ele vai militar pela causa revolucionária, ele precisa ocupar ou até invadir, assim, de forma mais pacífica, né? Entre aspas, para formar militantes. Como é que ele faz isso? Ele faz lá a doutrinação, ele censura pensamentos contrários, ele começa a se vitimizar, começa a falar de preconceito, coisas polêmicas e se faz de santo. O diabo, cara, ele não precisa nem sequer... Desculpa, peraí. Ele não precisa nem sequer... É que eu tô querendo espirrar, entendeu? Eu não sei editar vídeo, desculpa, tá? Eu não sei editar o vídeo, tá? Mas voltando. O diabo, ele não precisa dar uma doutrina, sabe? Construir sistemas teóricos, não. A arma que esse maldito usa sempre foi e sempre será a lógica. Na filosofia, existe uma falácia lógica chamada sofisma. E sofisma é quando a conclusão não tem nada a ver com a premissa. Como assim? O que é premissa? Premissa é uma espécie de prólogo, é uma espécie de transcendência da conclusão. Tipo assim, uma espécie de sofisma que eu posso aqui dizer de cara. O protestantismo. O protestantismo foi a pior... Pega aí as grandes revoluções da história, cara. Veja você, tá? As grandes revoluções da história. E sim, o diabo, ele é um revolucionário. Eu vou chegar aí, tá? Vamos pegar aqui por partes. O protestantismo, ele foi uma revolução, não é reforma, tá? Isso também é outro sofisma. Revolução. Foi uma mudança radical, não só na igreja, como também na cristandade, tá? Ou pseudo-cristandade, né? Porque para mim protestante é pagão, não é cristão na prática. Eu vou provar isso, tá? Vou provar isso. Eu não sou sofista, não preciso fazer isso. O que acontece? Uma das principais causas protestantes, né, uma coisa principal no protestantismo foi a livre interpretação das escrituras e a sola escritura. E aí, cara, o Lutero, Calvino e seus seguidores, porque você sabe que o demônio também tem sua descendência, né? E o que acontece? Lutero, ele lutava, uma das principais pautas revolucionárias para mudar a igreja e a cristandade em geral era a infalibilidade papal. E aí, o que o cara me faz? Nos faz, né? Porque até hoje acontece. O que o cara nos faz? Vamos lutar contra a infalibilidade papal. Porque para nós nenhum humano é infalível, nós não podemos agir como deuses ou Deus. Faz um sentido, mas olha como ele desenvolveu isto, tá? Nós vamos acabar com a infalibilidade papal, porque nós não cremos na infalibilidade, enquanto que cada protestante que lê uma Bíblia com a sua interpretação, com a sua visão, ignorando 1500 anos de magistério, é infalível.
Cara, experimenta aí agora, cara. Pra gente não perder tempo, porque, é sério, o tempo aqui é limitado, tá? Pra gente não perder tempo, pegue qualquer seita protestante, universal, mundial, neopentecostal, pentecostal, CCB, adventista, qualquer coisa. Experimente você, assim, não contrariá-los, mas assim, não é que você vai bater nos caras, assim, contestar, xingar, não. Experimente você simplesmente dizer que não concorda. Você não precisa nem dar assim, um contra-argumento, só simplesmente discorde. Chega aí pra sua parente, né, ou parenta, e fale que você não concorda, por exemplo, com o adventismo. Você fala assim, olha, eu não quero... dar um exemplo melhor. Eu sou católico porque eu creio na Imaculada Conceição de Maria. E aí você chega para uma protestante que não crê e vai dizer que você é herege, que você é do diabo, porque você não concorda com a interpretação dela. Na prática, todo protestante se acha infalível, sendo que eles dizem que são contra a infalibilidade, ou infalibilidade papal, porque alguns até trocam, né, para tentar escapar, né, sabe? E outra coisa, eu defendo a sola escritura porque eu perdão, eu defendo a sola escritura porque eu acredito com a minha cabeça, com a minha interpretação, que a escritura é a única regra de fé infalível e suficiente. E, portanto, o magistério está fora da jogada. Mas a Bíblia veio do magistério. Prove. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E para finalizar de vez, se a Bíblia não tem nada a ver com a igreja, por que o Lutero fez a revolução contra a igreja que guardou a Bíblia? Porque ele dizia, né? Não, nós temos que tirar o monopólio da igreja. Se era monopólio ou não, nós discutimos isto em outra instância. E que também é uma coisa sofista, tá? Eu vou repetir essa palavra muitas vezes, tá? Sofisma, sofisma, sofisma. É isto que o diabo usa. Ele usa uma inversão lógica sempre, sempre. Ele não precisa doutrinar, não. É uma inversão lógica sempre, tá? E dá certo, tá? Você tá vendo aí fora, dá certo. Eu vou chegar nos comunistas, eu vou chegar nos ateus, eu vou chegar em todo mundo, tá? E aí o que acontece? O protestante, ele joga no lixo o magistério, que guardou a Bíblia, e ele interpreta do jeito dele e não do jeito dos padres apostólicos, do jeito dos sucessores apostólicos, os santos, os doutores, os teólogos, os filósofos da igreja, autores patrísticos. Não. Ele usa um treco que o próprio Pedro, né, o próprio São Pedro, o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma, denuncia, né, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia desta escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma Bíblia e repetir o que eu acho que está certo. Sabe, o pastor começa a gritar no microfone e o pessoal acha que ele está com o Espírito Santo. O pessoal, sabe, o Valdomiro lá, não, eu estou vendendo aqui um feijão, eu joguei uma água em cima do feijão, e aí o feijão está abençoado, e o feijão cura a Covid, e você tem que pagar R$1.000, e se você não for curado é porque você não tem fé. Sabe? Então, cara, ou então aquele pastor, né, você não pode ficar no chão porque no chão tem pecado, e aí ele monta no fiel, o fiel pode ficar no chão, ele não pode ficar no chão porque ele é o escolhido, porque ele é o apóstolo, porque ele... Cara, não, isso aqui é porque eu tô gravando aqui embaixo do ventilador, não tô gripado não. E o que acontece? Eu acho, né? Então o que acontece? Tudo isso aí começou como? Sofismo. É quando a conclusão não tem nada a ver com a premissa. Mesma coisa, já que o protestantismo criou o Estado laico, né, que gerou a Revolução Francesa, que gerou o Iluminismo, que gerou o comunismo, tudo isso aí, tá? E aí, cara, eu até fico com raiva quando eu vejo, assim, eu fico com raiva e fico triste, porque todo mundo que é protestante diz que é conservador, cara. Você quer conservar o quê, cara? Você contribuiu pra tudo que é revolução vagabunda e você é conservador, pô? Eu já provei isso em outro vídeo, tá? O que acontece? Chega aí o materialismo, o ateísmo militante. Aí, o que é o sofisma por parte dos revolucionários ateístas? Nós militamos pela razão. Nós somos pessoas racionais, nós questionamos, papapá. Portanto, olha a premissa. Nós somos pessoas racionais em nome do materialismo. E a conclusão é que, cara, a razão é imaterial. Como que você usa uma coisa imaterial para favorecer o materialismo? Como eu disse, o demônio, ele não precisa doutrinar. Ele não.
ele só precisa usar de uma falácia lógica. E por ser uma falácia lógica, sedutora, porque a inclinação para o pecado ajuda, aquela vontade de querer lacrar ajuda, aquela vontade de você querer pagar de erudito, de você querer pagar de intelectual ajuda para a causa satânica, né? Então, cara, perceba, o tempo é imaterial, a gravidade é imaterial, as notas musicais, os números na matemática. Por quê? Porque a matéria ela é feita de quê? Altura, largura, comprimento, cor, diâmetro. E suas variantes, né? Deve ter mais coisa, mas eu tô falando aqui rápido, entendeu? Então tem suas variantes, algumas matérias são diferentes, né? Tipo, tem a cadeira, tem o computador, né? E o que você usa para detectar qualquer coisa no mundo não são os olhos necessariamente, ou primeiramente, é a inteligência. Experimente você pegar um gatinho e botar na frente de um espelho. Aí você pergunta 1000 vezes pro gatinho: gatinho, quem é você? O gatinho não sabe quem é ele. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de contemplar a verdade. Somente os humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, foram criados com essa capacidade. Os anjos também. E outra coisa, para quem não entendeu ainda, o diabo, ele tem uma capacidade lógica, analítica. Velho, eu vou falar da parte do demônio, depois vou falar da parte do anjo. O demônio, ele conhece a natureza perfeitamente. Como assim, Vinícius? Porque o demônio, ele tem uma natureza angélica. E os anjos, a inteligência angélica é muito superior à nossa. Por quê? Porque o ser humano, ele detecta primeiro a função do objeto. Por exemplo, você está vendo aqui a câmera, né? Meu rosto, papapá. Eu estou aqui vendo o celular. O celular, por que eu sei que aqui é um celular? Porque tem forma de celular e porque tem função de celular. Serve para gravar, serve para denunciar esses vagabundos, serve para, enfim, né? Serve para ligar, beleza, né? Agora, quando um anjo, demônio, anjo, é a mesma natureza, mas são diferentes, tá? Obviamente são diferentes. Quando um anjo olha para um celular, ele detecta, sobretudo e primeiramente, a essência do celular. Como assim a essência? A matéria. Tipo assim, qual é o material feito no celular? De que ele é feito? Quanto tempo vai durar? Qual é a validade? De onde veio? Quem foi que fez? Ele sabe. E assim, é uma sabedoria assim, quase instantânea. Tipo, ele, com a inteligência dele, com o espírito dele, ele detecta uma coisa na realidade e ele automaticamente, pela inteligência aguçada dele, sobrenatural, ele detecta. Ah, Vinícius, então ele prevê o futuro? Se ele sabe assim quanto é que vai durar? Não, tô falando que ele sabe assim de fábrica, né? Tipo, claro que se o cara tacar fogo no plástico, o plástico vai sumir, né? Mas vai deteriorar, enfim. Mas quando um anjo vê, detecta quando aquele plástico ali é feito, assim, de fábrica, ele sabe quanto tempo vai durar. Por quê? Porque o plástico pode ser resistente ao sol, pode ser resistente à chuva. Ele sabe, ele simplesmente sabe. E o diabo também sabe. E eu posso dar um outro exemplo. Você lembra do que você comeu um ano atrás? Um ano atrás, né? Não foi ontem, não. Um ano atrás. Você lembra de tudo que você comeu em tal dia, um ano atrás? Não, né? O diabo, ele lembra do que você comeu 20 anos atrás. Principalmente se isto foi um evento traumático. Por exemplo, você encheu a cara e aí você ficou tão ferrado que você pegou cirrose, alguma coisa assim, tipo, o seu fígado se ferrou. Aí foi um evento traumático. Ele sabe perfeitamente as causas naturais. Qual é a diferença do demônio para o anjo? O demônio, ele só conhece a natureza, ele não conhece as coisas de Deus, ele não conhece ele não vê nada de bom em você. Como ele está no inferno, ele perdeu Deus, ele perdeu a visão das coisas boas. Por quê? Porque o que nos leva a detectar coisas boas na realidade é a graça de Deus, né? É o próprio Deus que nos dá a graça, independente de você ser ateu, né? O ateu, ele só recebe uma graça assim natural. O cristão, o cara que é batizado, que segue, que está em estado de graça santificante, que frequenta os sacramentos, que renuncia ao pecado, os vícios, as maldades, os maus companheiros, enfim, né? Ele tem uma graça sobrenatural dentro dele, ele tem uma capacidade muito, muito, muito maior de amar. E aí o ateu, ele também tem graças, mas é uma graça assim inferior, é uma graça puramente natural. O ateu, ele não faz necessariamente caridade, ele faz assim filantropia. Ele ajuda assim o ser humano, basicamente por quê? Porque é um ser humano, você não quer ver ele assim, você está se colocando no lugar dele, mas é uma coisa puramente natural. É uma coisa puramente assim, é meio que um instinto, assim, é um amor, só que um amor assim, básico, melhor dizendo, né? Então o ateu, ele não tem necessariamente méritos diante de Deus. Pô, você é ateu, você nem crê que Deus existe, você quer que Deus lhe parabenize assim 100%? Claro que não. Deus até usa você, Deus até pode usar você, aquilo ali, para te converter, enfim, né?
Mas você não tem necessariamente méritos, você é um mero instrumento. Por enquanto, tá? Por enquanto. Né? Eu rezo para que os caras se convertam, né? Principalmente os ateus assim, honestos, porque para mim ateu honesto não é aquele que estuda evolucionismo, não. Para mim ateu honesto, assim, inteligente mesmo, é o cara que mesmo ele não acreditando, ele reconhece sim que os valores cristãos são muito importantes, cara. O catolicismo criou o Ocidente assim por 2000 anos. E aí, ó, botaram o secularismo num lugar, botaram aí ateísmo militante, comunismo, protestantismo no lugar. A Europa agora virou islâmica. A Europa virou secularista. O aborto foi liberado na França. Aí o que é que deu? E não adianta botar a culpa na igreja. Por quê? Porque a igreja todo santo dia fala: meu filho, não traia a sua esposa, não encha a sua cara, não assista pornografia, porque isso aí vai te escravizar, isso aí vai te deixar um animal nocivo, você vai virar um cara que não vai usar a razão, sabe? Você vai ficar escravo do pecado. Mas se eu falo isso pro ateu, mas você tá me julgando, você é moralista. O cara nem sabe que existe diferença entre catolicismo e protestantismo, o cara nem sabe disso. Mas voltando aqui a explicação, né? Porque o tempo aqui já tá grande, né? Eu não quero chegar aos 20 minutos não, cara. Vai ficar grande isso aqui, tá? Então o demônio é assim que ele engana todo mundo. Tipo, ele usa de falácias lógicas. Ele usa a lógica assim em tudo. Ele sabe que a melhor estratégia para enganar as pessoas é você distorcer a lógica. Por quê? Porque a inteligência, o princípio da inteligência é a lógica. O princípio da verdade é a lógica. E o principal critério para evidenciar ou provar qualquer coisa não é a ciência, é a lógica, porra. Você tá vendo aqui minha cara, né? Pronto, você tá vendo meu rosto. Se eu falar que o meu rosto é um avião, tipo, você tá vendo meu rosto, você tá vendo que é material. A ciência trabalha sobretudo com matéria. Mas se você tá vendo meu rosto, você vai dizer que é um avião? Você vai dizer que é um camelo? Não. Por quê? Porque o primeiro critério é a lógica. De que adianta você ser inteligente se tudo que você tem na cabeça é merda, se tudo que você tem na cabeça não faz sentido? Essa é a mentalidade revolucionária. Essa é a mentalidade ateísta, mentalidade protestante. Não faz sentido, não se sustenta. Acabei de provar aqui. Sabe? Então, logicamente, tá? De novo, eu não precisei nem citar aqui dados sociológicos, arqueologia, não precisa nem chegar lá. E é assim que o diabo engana vocês. Ele não precisa também chegar lá. É só mandar um sofisma. E se você não cair, ok, persevere, papapá. Mas vai chegar uma outra hora que ele vai mandar um outro sofisma. E se você está discordando de mim, cara, apresente argumentos sérios. Por quê? Porque isso também é outro sofisma. Você querer discutir uma coisa que você não leu. Ou então, o cara fala assim: não, Vinícius, mas você tem que chegar lá na igreja e falar. Como é que eu vou chegar na igreja e falar? É a mesma coisa de fazer. Eu tô falando assim, igreja protestante, né? Eu sou católico, tá? E aí, tipo assim, você vai ter que falar isso pros protestantes, você vai ter que chegar lá na igreja, na seita, né, do Edir Macedo e falar. Mas, cara, é a mesma coisa eu falar que assim, se você é contra pornografia, então você vai ter que pregar num puteiro. Mas se eu sei que os caras estão caindo naquilo por fraqueza, porque é instinto animal, porque é a tendência da carne, papapá, e que é pecado, tá? Pecado mortal, né? Sabe? Tipo assim, se eu não posso ir pra lá, se eu não posso ver aquilo, se eu não posso, sabe? Então por que eu vou pra lá? Se, tipo assim, é a mesma coisa um padre que prega a favor da castidade, a favor da fidelidade, a favor do casamento, e o cara vai ter que pregar no puteiro. Se ele está vendo que não é para ir para lá, então isso é outro sofisma. É quando a premissa não tem nada a ver com a conclusão. Ou melhor, a conclusão não tem nada a ver com a premissa. Tipo, eu sou contra a pornografia, logo... Tipo, eu sou contra ver pornografia. E aí, para converter os caras, eu tenho que acessar esse site pornográfico para convencer os caras. Tipo, sempre que tudo que aparece lá é pornografia. Sabe? É sofisma. Sabe? Mesma coisa é o pessoal assim... Como é que é? O pessoal aí, os moleques, né? Que desonram pai e mãe. Não, você tem que, sabe, você tem que ser rebelde, você tem que ser você mesmo, porque, tipo assim, você tem que pensar com a sua própria cabeça. Cara, se você discorda de uma opinião, você necessariamente precisa da outra opinião para poder discordar e tirar uma conclusão. Logo, você nunca pensa com a sua própria cabeça, sabe? Eu penso com a minha própria cabeça. Não, você está precisando da outra opinião, tipo assim, a minha opinião é que o suicídio é ruim. Aí eu preciso da outra opinião, que diz que o suicídio é bom, para poder discordar daquela opinião, para poder tirar minha conclusão. Cara, pense no seguinte. Hoje em dia, o que é que nós vemos na realidade? Pra não chegar aqui nos 20 minutos, eu vou fechar com 20 minutos, tá? O que é que nós vemos na realidade? Tudo distorcido, tudo ao contrário. Universidades que imbecilizam, médicos que não curam, padres e pastores que, em vez de tirar o demônio, colocam, aborto sendo liberado pela saúde pública, pobreza sendo propagada em nome da riqueza, ou riqueza sendo propagada em nome da pobreza.
né? Os caras que roubam, né? Como é que é? Pessoas burras agindo em nome do senso crítico, a feiura sendo colocado como arte. O demônio está em tudo, cara. É isto que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse: o diabo é o pai da mentira.